Vamos trabalhar aí, caminhar nessas águas, que hoje o conteúdo, vou encerrar o que eu comecei ontem, tá? Vou começar o que eu encerrei ontem, porque não deu para encerrar ontem, e a gente já vai emendar com a segunda temática, tá? Então, quero pedir o carinho dos irmãos, para ficar ligado aqui, de preferência, queridos. Os irmãos de trás, vamos tentar sentar na frente, porque aí quem vai chegar agora, não precisa atravessar a igreja para não tirar atenção. Queria pedir o carinho dos irmãos que puderem. Aqui tem muito lugar aqui à frente, ainda vazio. Vamos ocupar os primeiros bancos, tá? Faz essa gentileza. Eu não sei como é que está aí os obreiros, eu não estou vendo os obreiros aí para poder auxiliar, mas vai conduzindo aí o pessoal que for chegando. Ricardo Filho, vai conduzindo. Pergunta se tem algum obreiro que pode conduzir o pessoal que for chegando para sentar para frente, porque aí quem fica lá atrás não fica constrangido de vir, tá? Vou pedir aquele carinho dos irmãos para tirarem foto, né? Você que trouxe aí para anotar, anote, tá? Anote tudo que a gente puder falar, é conteúdo profundo. Eu vou esperar os irmãos, na minha cabeça não funciona. Amém, querido pessoal aí de trás? Vamos tomar o nosso lugar, os irmãos que forem chegando, é só um diácono, um obreiro ficar na porta orientando para sentar mais à frente, aí esperar só concluir o movimento, que aí o tic-teco aqui não fica doido. Ainda tem lugar à frente, tem 3 aqui ou 2, né? Tem um livro ali, tem 2 aqui, tem 5 aqui na frente. Irmão, hoje é sábado, eu tomei banho, tá? Pode ficar pertinho de mim. Isso, muito bom. Vamos caminhar nessas águas, tá? Tire foto. Quero agradecer os irmãos que começaram a nos seguir, que publicaram lá e marcaram a gente. Quero pedir você que não está seguindo, siga a gente nas redes sociais, @PR Adriano Oficial. Marca lá uma frase, marca lá o que Deus falou com você, tá bom? Segue a gente, vai lá. YouTube, Instagram e Facebook, o mesmo endereço, PR Adriano Oficial, tá bom? Foi um dia de desafios, eu confesso, fica difícil para mim, vou ter que esperar. Fica ruim a gravação se apagar isso aqui, Ricardo? A transmissão, na verdade, né? Mas enfim, acho que dá para os irmãos ver. Beleza. Nós estamos trabalhando desde ontem essa temática, né, de colocar a casa em ordem, essa temática de poder falar dessa visão familiar. Nós vamos apresentar hoje aqui, querido, coisas, não só estatística, mas realmente a gravidade do processo. E queremos apresentar para os irmãos também, apontar para vocês, assim como nós temos lidado com isso, os caminhos da restauração. Toda dificuldade dentro da família é possível uma restauração. Vou repetir devagar para você, que se quiser anotar. Toda dificuldade dentro da família é possível os caminhos da restauração. Pastor, qual que é o principal meio para que esse caminho, né? Qual que é a principal característica para que se cumpra esse caminho? Querido, submeter a processo. Eu já vi casamentos, olha aqui para mim, queridos, igual eu falei, se o celular, se for para anotar ou tirar foto, mas assim, se for para mostrar a imagem, coisa de, segura a onda só até ministrar, porque depois a gente desenvolve bem, né? Vai ter o intervalo da cantina, mais ou menos 7 meses a gente vai ter um intervalo para banheiro, água e cantina, mas vamos tentar só atentar aqui até para a gente, porque mais uma vez estamos começando com 22 minutos de atraso, né? E eu gosto de entregar conteúdo, né? Queridos, eu já vi casamentos por causa disso aqui, acabar. Como eu já vi casamento com problema que você nunca imagina acontecer, ser restaurado. Os 2 itens caminham junto, mas cada um vai para a ponta de um extremo. Ou a pessoa é orgulhosa e não submete ao processo. Está difícil.
Ou a pessoa é orgulhosa e não submete a processo, ou a pessoa vai para o outro extremo. Ela não aceita a situação e cai numa, numa inércia. Ela fica, parece que a mente fica anestesiada. Aí ela carrega a não aceitação, não aceita o que aconteceu, e além disso carrega culpa do processo. Querido, a questão é submeter a processo. Quantos aqui ouviram eu falar do meu testemunho que eu tratei 5 anos de leucemia? Quem estava aqui no dia que eu ministrei? Por que eu fui curado? Primeiro, por Deus. Segundo, pelos médicos, a medicina, a bio. E terceiro, que foi o principal motivo, eu me submeti ao processo. Eu me submeti à quimioterapia, mudança alimentar, tive que me adaptar a medicamentos. Por quê, querido? Porque submeter ao processo significa estar pronto para um novo começo. Querido, eu já vi casamentos com 5 anos divorciados, os dois sem impactado com a palavra e recomeçar, e hoje estão bem, inclusive exercendo ministério. Mas já vi casamento de pessoas com ministério explodindo, igreja de 1.000, 2.000 pessoas, por causa disso aqui, não se submeteram e hoje estão divorciados, nenhum dos dois exercendo ministério. Submeter a processo, restaura casamento, restaura coração de filho. Por que filho é rebelde, irmãos? Fala, alguém aqui, por que hoje essa juventude está rebelde? Quem aqui arriscaria falar, eu te dou um livro meu por R$25 para quem acertar? Chuta aí, por que essa geração está rebelde? Tem um motivo principal: não se submete ao processo que os pais. Mas por que eles não submetem aos pais? Tudo bem, falta de limite. Mas por que aquela garota não respeita pai e mãe? Não tem referência, não é modelo. O pai quer exigir aquilo que não é. Aquilo que eu falei ontem, querido, um pai viciado em pornografia não queira exigir que o filho case virgem, que não vai casar. Ele está abrindo uma porta terrível dentro de casa. É a mesma coisa que o pai é alcoólatra e não quer que o filho conheça as drogas, a bebida. Então nós estamos falando de uma geração totalmente, é claro que tem essa geração que acha que é dono de si mesmo, né? Eu falei para vocês, eu atendi um adolescente de 32 anos que está dentro de casa, diz que não vai trabalhar, quando ele quiser ele sai de casa, a casa também, ele falou assim, pastor, eu não aceito meu pai e minha mãe falar que a casa é só deles, a casa também é minha, eu sou filho deles. Falei, aonde, você está louco? A maconha que você fumou tinha alecrim junto, tinha orégano junto, chamichurri, que maconha é essa que você fumou, meu irmão? Quando? Você não paga a conta, nunca pagou nada, nunca trabalhou, adolescente. Mas o que o pai e a mãe faz? Desde pequeno o menino tem celular, o menino tem videogame, passa a noite inteira jogando. Pai e mãe nunca pôs limite. Nós vamos entrar nessa questão do limite. Acho que não vai dar tempo hoje, porque eu não terminei ontem, mas amanhã cedo eu vou. Se não der tempo hoje, amanhã cedo a gente fala. Então, querido, nós precisamos entender que hoje nós temos o quê? Nós temos Vamos lá, hein? Estamos forte, acordando. Vamos lá, hein? Nós temos hoje a crise da sociedade. É uma sociedade em crise. Queridos, nós não temos que fechar os olhos para a realidade que está lá fora. Nós temos que abrir os olhos para a realidade dentro da nossa casa. Vou repetir para você anotar. Não é fechar os olhos para não ver a realidade lá fora, é abrir os olhos para enxergar a realidade dentro de casa. Queridos, eu já atendi casais, pais de adolescente, que só descobriu a gravidez da filha quando ela estava com 6 meses, menina de 13, 14 anos. Eu já atendi casais, querido, pais, que o filho, com 3 meses de casado, largou o casamento e assumiu que há 5 anos já tinha caso com outro homem.
Então, querida, a situação está muito pior do que você imagina. Hoje eu tive uma estatística aqui local que me adoeceu, meu irmão. Me adoeceu. Daqui, da região de Belém. Região de Belém, querida, a região de Belém é uma das maiores expressões de Woodstock. Eu vou falar disso, de Woodstock. É a geração dos anos rebeldes 50, de 1950. Sexo, droga e rock and roll. Eu não sabia que Belém é uma das maiores expressões do país que representa a geração de Woodstock, que é a geração sexo, droga e rock and roll. Nós vamos falar isso aqui um pouquinho mais tarde. Então, eu costumo falar para os irmãos, não é fechar os olhos para não enxergar lá fora, é abrir os olhos para enxergar dentro de casa, porque não adianta enxergar o coração do vizinho que está com problema, se em casa não enxerga o coração do filho, da esposa. Aí nós vivemos uma geração, querido, em crise no casamento, crise na relação com os pais. Querido, a cada 10, eu falei ontem, a cada 10 jovens, adolescentes, 8 tem problema com seus pais. Jovens hoje xingam seus pais. Eu já ouvi, eu sentado assim, sentado, um filho falar para a mãe e para o pai: quem vocês pensam que é para falar assim comigo? Como pode isso, meu irmão? Quem aqui em sã consciência, da minha idade, eu tenho 46, entre 40 e 50, quem aqui teria coragem de falar com o pai e com a mãe no passado do jeito que os filhos falam com os pais hoje? Quem aqui tinha coragem? E se falasse, o que acontecia? Meu irmão, estaria tudo banguelo. Eu estaria banguelo, meu irmão. É ou não é verdade? Então havia respeito, querido. O respeito vai se acabando. Então a sociedade entra em crise, não respeita vizinho. Querido, eu estava pregando no Rio de Janeiro, estava lá em São João do Meriti, e eu cheguei cansado. Eu chego muito cansado, principalmente no sábado. E aí eu fui para o hotel, e de frente, um hotel muito bom, de frente ao meu quarto, um som que parecia que era uma boate. De frente, eu estava no 405, de frente era o 406. Um som alto. Imagina que essas caixinhas, né, JBL, né? Um som alto, 11h30, e eu tive que ligar na recepção. Falei assim: olha, por gentileza, poderia pedir eu ligar no quarto? Eu tenho 406 aqui de frente, o som está muito alto. Eu estava no quarto andar, eles estavam escutando na recepção. Falaram: nós já pedimos. Eu falei: por favor, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu entendo que é uma geração que não respeita. Tinha 2 rapazinhos lá dentro, rapaz que eu falo assim, 25 anos, sei lá. Porque no outro dia eu desci para tomar café da manhã, e eles coincidiu da gente estar saindo lá. Não respeita, gente, ó, o camarada está num hotel. Ele tem que pensar o seguinte: primeiro, um hotel é um lugar onde a pessoa para descansar. Não é um lugar de passeio, não está na praia. Eu estava no Rio de Janeiro, mas estava no centro da cidade de São João do Meriti, estava mais de 60 quilômetros da praia. Porque acabou o respeito. E você vai falar, essa geração te agride. Então acabou-se o respeito. Uma sociedade em crise, querido. Eu vou trazer depois para vocês alguns detalhes. Mas se você perguntar: pastor, qual que é a principal característica da sociedade em crise? Vamos lá comigo, repita comigo: qual a principal ou as principais características de uma sociedade em crise? Primeira coisa, todo mundo vai. E a segunda coisa? Querido, ontem falamos muito sobre isso e vou falar mais hoje. Todo mundo que abandona princípio e valor, querido, perde toda a organização da vida. A terra foi estabelecida por princípios e valores. Deus criou o homem com princípios e valores. A família foi estabelecida com princípios e valores. Não adianta, quem não segue princípio e valor, querido, amanhã não vai conseguir lidar com a vida, não tem como. Pensa nessa cidade. Ananindeu é uma cidade grande, sim ou não? Se eu não me engano é a segunda, depois de Belém? É a primeira depois de Belém, não é? É isso mesmo? É a segunda depois de Belém. Imagine essa cidade, olha aqui para mim, imagine essa cidade sem sinalização, sem polícia militar, sem semáforo, sem segurança pública.
Imagina, seria uma cidade organizada? Os carros conseguiriam transitar normalmente? As pessoas sairiam de casa tranquilamente sabendo que não tem segurança pública? Mesmo tendo, já é um caos, sim ou não? Já sai com medo, sim ou não? Eu estava lá no pastor lá, ele falou assim: pastor, ontem ele falou assim, ó, se eu for dar uma volta aqui à tarde, tá, não sai falando no celular não, né? Por quê, querido? Porque são princípios e valores que mantêm a cidade organizada. É mão direita, mão esquerda, semáforo, verde, amarelo, vermelho, siga e pare, faixa de pedestre, é o respeito ao outro, é limite de velocidade. Se não houver princípio e valor numa cidade, ela se desfaz, meu irmão, ela acaba. Vocês viram, eu li com vocês ontem, Salmos. Quando os fundamentos são destruídos, o que fará o justo? Então, querido, a decadência moral tem sido hoje absurdamente consumido por essa sociedade. A família perdeu o absoluto moral. Eu costumo chamar de decadência moral crônica. A família perdeu esse absoluto. O que é certo está se tornando errado, o que é errado está se tornando certo. O homem está virando mulher, a mulher está virando homem. O heterossexual não quer se casar, o homossexual está se casando todos os dias. O casal hétero não quer ter filho. O casal homossexual todos os dias estão adotando filhos. Querido, anote isso: 200 crianças são adotadas por dia. 200 crianças são adotadas por dia no Brasil por casais homoafetivos. 200, sem contar as que fazem inseminação e as que contratam barriga de aluguel. Nós temos então, queridos, faz a conta, 7.300 crianças crescendo em lar disfuncionais no Brasil, por ano. Nós temos uma situação drástica no nosso país, querido. É no mundo, mas eu vou falar a nível Brasil. Sequestro de criança, prostituição infantil, abuso sexual. Não há mais moralidade. Querido, 80% dos abusos sexuais é por alguém da família de dentro de casa. Pai, padrasto, primo, tio e avô. 80% das crianças abusadas são de pessoas de dentro de casa. Há um ano atrás, Goiânia parou, a grande Goiânia, a cidade de Trindade, faz parte da região metropolitana de Goiânia, porque a comunidade queria matar um camarada. Ele chegou com a criança de 1 ano, já praticamente morta no hospital, num posto, pronto-socorro lá. Lá nós chamamos de UPA, Unidade de Pronto Atendimento. E aí, pastor Vidal, essa criança já desfalecida, correram lá, e o pai, 1 ano de idade. Ela caiu, aí a mãe veio do trabalho correndo, ela caiu, e eu não sei o que aconteceu. Quando eles vão olhar, meu irmão, essa criança estava com o reto e todo o aparelho próximo ao reto destruído. Foi estuprado pelo pai, era um menino. Destruiu o reto e todo ali o seu aparelho, o próximo ali do digestivo, tudo. A mãe entrou em desespero. O pessoal foi para a porta da delegacia, queria matar esse camarada. E não é padrasto, não, o próprio pai. A criança tinha 1 ano. É o nível de adoecimento que está aí fora. Então, querido, quando nós falamos de decadência moral, é porque existe algo que a moralidade não se negocia. Querido, anote isso: aquilo que é moral não se negocia. Não existe meio termo para moralidade. A nossa moral, aquilo que fala da minha performance de pessoa, a maneira como eu lido com os meus negócios, a maneira como eu falo com os irmãos. Eu e o pastor Vidal batemos um papo bem agradável hoje de manhã, falando exatamente isso. A maneira como a gente atende as pessoas, como a gente lida, principalmente quando se fala de sexo oposto. A maneira como eu estou
permitindo a minha rede social, quem eu sigo. Você já parou para perceber, ou analisar quem você segue, ou quem te segue? Se são pessoas que vai contribuir com a minha moral, aquilo que é moral, aquilo que é honesto, aquilo que é justo. Então nós chamamos de decadência moral da família. Aí não há respeito. Querido, enquanto não houver isso, a gente pode tentar, mas a vida não caminha de forma absoluta. Vai sempre aquele meio termo. Por quê? Porque a moral faz parte da vida, o absoluto moral, sem contar, querido, da perda de princípios e valores. Aquilo que eu falei. Você sabia que o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, pago pelo governo federal, você sabia que ele paga 2 cirurgias de mudança de sexo por dia no Brasil? Só de homens que tiram seus pênis e colocam pseudovaginas. Não faz mudança de sexo na menina para o menino. Isso aqui não muda. 2 cirurgias por dia, ou seja, 730 homens estão sendo castrados no Brasil por ano, pago pelo governo federal. Agora pasmem, o governo não paga uma prótese para uma mulher que tem câncer de mama e tem que retirar a mama. Se ela quiser ter, ela tem que fazer particular. O governo não paga. O governo federal não paga, paga todo o tratamento do câncer de mama. Retirou a prótese e o governo não dá. Mas dá 2 cirurgias de mudança de sexo por dia no Brasil. Vou usar a linguagem goiana. Chupa essa manga, rói o caroço e dorme com esse barulho. É a realidade, amados, é a realidade do que nós estamos vivendo aí fora. Então nós temos a decadência moral da família, perda do princípio dos valores. Repita comigo assim: pastor, o que está acontecendo, pastor Vidal? O pessoal não chegou ainda, eu estava dormindo, descansando à tarde, né? Vamos dar uma acordada aí. Repita comigo: pastor, qual é a consequência disso? Primeira coisa, nós temos hoje um crescimento assustador do número de... Um crescimento assustador, querido. Quando um pai e uma mãe se separam, qual que é o primeiro rompimento que acontece? Em quem? Nos filhos. Eu costumo falar o seguinte: se o pai e uma mãe tivesse um holograma, pudesse visualizar um holograma da cabeça dos filhos, quando há um divórcio, o que passa na cabeça de um filho? Eles pensariam 2 vezes antes de cometer tal atitude. Nós temos um número assustador, e pasmem, querido, respeito quem pensa diferente, mas os dados não mentem. Eu falo porque eu atendo. Esse número está assustador dentro da igreja. Está assustador dentro da igreja. A média de casamento hoje no Brasil, sabe qual que é, querido? Acima dos 35 anos. Agora pasmem, pessoas que estão casando acima dos 35 e 40 anos, a média de ficar casado é 2 anos. Sabe por quê? Porque estão viciados na vida de solteiro. Casam e quer manter vidinha de solteiro. O menino quer continuar menino, a mulher quer continuar menina, e eles acham que é só sexo, e vê que não é. Quer ter suas amiguinhas, quer ter suas amizades, quer ter sua bolinha, quer ter suas amizades, e não tem mais responsabilidade. A média é 2 anos. Eu falei ontem, está quase 3 vezes maior o número de divórcio acima do número de casamento no Brasil. Gente, isso precisa mudar. Isso precisa mudar. As pessoas estão hoje se separando por bananas, por abóboras. Não, tem gente, eu não sei, aqui não acontece não, só acontece no interior da Nova Zelândia, na Ásia, fora, sei lá, Oceania. No interior do Brasil não acontece não. Tem crente, pastor, que eu acho que já está concorrendo com a samaritana, já está no top 6, top 5 ali de casamento, sabe? Não, eu quero passar no top 7, que ela chegou no top 6, né? Ela chegou no top 5, aí ela desistiu de viver e foi atrapalhar a vida dos outros. Que ela teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Não, tem uns cristãos que eu não entendo, meu irmão. Está no top 2, top 3, top 4, top 5. Querido, entenda uma coisa, é pecado. Deus não se agrada do divórcio.
É pecado. Pastor, mas é meu marido. Foi você que escolheu. É minha esposa, foi você que escolheu. Então não jogue para Deus aquilo que é responsabilidade sua, aquilo que é responsabilidade minha. Eu falei isso aqui ontem. É porque não querem assumir responsabilidade, não querem. Casamento requer abrir mão, meu irmão. Sabe o que casamento é? Um dia, quem sabe, eu vim ministrar para casais aqui. É o maior provador de caráter na vida, chama-se casamento. Pensa em algo que revela caráter, é casamento. Ah, pastor, vou casar, que ele melhora, sabe? Ele não trabalha, mas depois de casar, ele vai trabalhar. Pode preparar, vai trabalhar para 2. Piora, meu irmão. Não, eu sou viciado em masturbação, pornografia, mas quando eu casar, eu vou fazer sexo todo dia e vai parar. Só se é de Marte. Você está no mundo da lua, meu irmão. Piora. Escute isso, em nome de Jesus. Eu vou plagiar o apóstolo Paulo. Eu rogo-vos pelas misericórdias de Cristo. Quem começa e não consegue lidar com a simples imagem de uma mulher pelada, de um homem pelado para se masturbar, amanhã vai parar no pelado para se masturbar, amanhã vai parar no motel, meu irmão. Para no motel, e não importa o nível de santidade, porque uma coisa tem nada a ver com a outra. Não é um pecador lutando para ser santo, é a santidade de Cristo me posicionando diante do pecado. Vai ver um bando de crente lutando contra o pecado porque quer ser santo. É a santidade de Deus em minha vida me posicionando diante do pecado. Então não venho e falo, não pastor, é só uma imagem, é só um vídeo para me masturbar. Começa assim, amanhã está no motel, traindo a esposa, traindo o esposo. E quem para buscar ajuda na tentação, amanhã não para a vida para consertar pecado. Nem online, não atendo. Para mim atender, eu tenho que estar com a minha esposa, ou a pessoa tem que estar com o marido, ou os pais com a filha, não sei, ou o casal de pastor. Eu não atendo. Por quê, pastor? Você vai pecar? A questão não é se eu vou pecar. A Bíblia fala assim, fugir da aparência do mal. Eu tenho que ter postura de homem. Os irmãos têm que olhar para mim antes de ver um pregador, um microfone, tem que olhar para trás de mim se eu tenho uma esposa e uma filha, se eu tenho uma família que eu honro. A minha fala tem que ser de homem, o meu olhar tem que ser de homem. Para as mulheres, o olhar tem que ser de mulher casada, de mulher que tem postura na vida, que respeita marido, que respeita filho. Os filhos têm que ter respeito na vida, querido. Aí nós vemos essa decadência, gerando cada vez mais número de divórcio. Segundo casamento, terceiro casamento. E com o divórcio, como consequência, nós temos o que? Todo mundo bem forte, ajuda o pregador. Com o divórcio nós vemos essa realidade aí, queridos. Pais fictícios. E crianças cada vez mais abandonadas emocionalmente, espiritualmente. Já falei para vocês, querido, em Brasília inaugurou, já tem uns anos já, mas hoje já tem quase que em todas as capitais do Brasil, as creches 24 horas. Os pais que não dão tempo de terminar o serviço ou precisam viajar, os filhos ficam já na creche, lá tem roupa, tem videogame, tem tudo. Aí nós vivemos com o número do divórcio, o pai vai para a vida, a mãe tem que fazer alguma coisa, porque a maioria dos pais não assume a responsabilidade. Aí tem que deixar o menino, ou tem que deixar com a avó, com o vô, ou tem que deixar em creche particular, ou deixa com babá, com pseudos protetores. A vida desanda, não tem moral, não tem referência. É uma pena, querido. Hoje, normalmente, eu costumo começar 2 ou 3 horas da tarde. Então eu falo sobre a socialização infantil. Não vai dar tempo. Vai dar tempo, não, eu tive que tirar. No meu livro você vai poder ler lá, mas não vou ter como falar hoje. Vou deixar para o módulo 2. Esse processo de divórcio, nós temos a solidão infantil. E crescendo cada vez mais com pais fictícios. 53% da população brasileira não tem o nome do pai no registro. Não tem, querido. 70% dos pais que pagam pensão é para não ir para a cadeia, que se depender dele ele não pagava. 63% dos homens que tem que pagar pensão negocia no seu trabalho para diminuir o salário de carteira para poder pagar baseado no salário mínimo. Isso é uma vergonha.
E às vezes nós choramos por quê, irmão? Por abóbora. A sociedade está em crise. Você percebe, a crise no divórcio é a crise dos pais ou a crise dos filhos? Crise dos pais. Mas está afetando quem? E ao afetar os filhos, nós temos isso aqui, ó. Todo mundo lê em alto e bom som. Nós temos o quê? Querido, é uma reação em cadeia. Crise dos pais, solidão dos filhos, irresponsabilidade da juventude. Então nós temos o aumento de divórcio, a epidemia da solidão infantil e o boom, né? Agora estou usando essa palavra, pandemia das adolescentes grávidas. E o boom, né? Agora estou usando essa palavra, pandemia das adolescentes grávidas. Você vê uma criança com outra criança no colo ou na barriga. Aí no final o problema volta para quem? Uma adolescente fica grávida, o problema volta para quem? Para os pais, que agora são avós. E às vezes fica até com a bisa. Queridos, eu já atendi uma família onde estava essa meninada faz sexo sem responsabilidade. Para começar, nem espera casar. E faz sem responsabilidade. Não tem um pingo de noção. Aí a gente vem para a igreja, querido, buscar restauração. Mas chega dentro de casa, vê toda a destruição, não resolve. Querido, tem coisa que santidade não resolve. Hebreus 12, 14. Eu vou começar o texto, eu acho que os irmãos vão até lembrar. Hebreus 12, 14. Segui a paz com e sem a qual. Então, antes da santificação vem o quê? A paz com todos. Segui a paz com todos e a santificação. Porque a santificação tem que ser fruto da paz que eu tenho dentro de casa, da paz que eu tenho dentro de mim, da paz que eu tenho na igreja. O autor de Hebreus, alguns teólogos ousam dizer que foi Paulo, mas o autor de Hebreus fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É na paz da vida. E aí, querido, quando nós vemos então crise do divórcio, solidão infantil, pandemia das adolescentes grávidas, nós percebemos então que essa casa está o quê? Nós temos uma, e também nós temos uma, tudo sequência. Estou fazendo toda essa viagem, nós vamos fazer uma viagem histórica aqui bem legal. Para eu falar primeiro, que eu vou falar, claro, da crise da moralidade, mas como a temática exige mais desse assunto, porque é colocando a casa em ordem, discernindo a visão familiar, eu vou falar então, mais uma vez dessa imagem. Olha para essa imagem, imagine o que você vê, faça a leitura, questionários, perguntas e respostas. Aqui nós temos então, todo mundo em alto e bom som, pastor, por que Paulo usou a mesma origem? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Adulterarás, não darás falso testemunho. É o mesmo, não significa que Paulo aqui não está dando um conselho. Paulo aqui está expondo um mandamento. Então isso aqui não, gente, Paulo está dizendo, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Se der, se não for pedir